action. The time has come to believe or don't believe. Temos o Elias, o profeta prometido para a era de Laodiceia, que introduziria Cristo. Apesar de que, quando esse Cristo fosse introduzido pelo profeta, ele seria rejeitado, assim como foi rejeitado nos dias de João. Mas é bom lembrarmos de que as Escrituras, elas são infalíveis e elas se cumprem, independente do povo, independente da incredulidade, independente do que o homem poderia pensar acerca dela, ela se cumpre. Assim como disse, uma virgem conceberá, nunca se ouve falar tal coisa como isto, mas no tempo certo uma virgem concebeu. Assim como também há uma promessa de um rapto, e no tempo certo o rapto acontecerá. E Deus não faz nada fora da sua palavra. Tudo que Deus havia de fazer está escrito em sua palavra. Porque no princípio era o verbo. Então esse verbo era a palavra. Portanto, todo o desenrolar da história do homem na terra nada mais é do que Deus colocando os seus personagens cumprindo o que já está escrito. Não apareceu por acaso um Jonas, um Moisés, não. Eles vieram porque já estava escrito que eles estariam aqui e cumpririam o seu ministério como eles cumpriram. Assim como nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para cumprir as Escrituras. O eleito e o ímpio foram pré-ordenados, um para a vida e outro para a perdição. Mas todos já estavam escritos que seriam desta maneira. Judas está no Velho Testamento, anunciado, que ele viria. Como também Paulo está no Velho Testamento. Como também o profeta Elias, para esse tempo, está no Velho Testamento. Cabe cada personagem ocupar o seu lugar, desenvolver o seu papel. E assim como houve uma igreja verdadeira, pré-ordenada por Deus, haverá também uma falsa igreja, que Deus também pré-ordenou. Assim como está escrito que o ímpio foi criado para o dia do mal, a falsa igreja também foi criada para o dia do mal. E nós temos que saber que essa igreja falsa, ela é uma cópia autêntica, muito semelhante da igreja verdadeira. Mas a diferença está na vindicação de Deus, na vida da verdadeira igreja. Vindicações escriturísticas, não pelas interpretações de qualquer missionário, qualquer pregador, mas Deus é o seu próprio intérprete. Quero falar nessa noite a você, irmão, que com certeza tem lido e tem buscado nas mensagens as profecias para os dias que nós estamos vivendo. Que adiantaria conhecer toda a história da arca, minuciosamente pelas Escrituras, que adiantaria conhecer toda a arca espiritual nos dias de Moisés, a arca natural nos dias de Noé, tudo, se nós não podemos conhecer o momento, o tempo que nós estamos vivendo. Jesus repreendeu aqueles homens pregadores e disse: vocês podem discernir até mesmo a face do tempo, mas não podem discernir esses sinais que estão diante de vós agora. Então é preciso você, irmão, ser estudante, examinador das Escrituras. Porque se a samaritana levantasse hoje, ela passaria vergonha a muitas crentes da mensagem, crentes da Bíblia, crentes do tabernáculo, porque a samaritana lia a Bíblia. Ela examinava as Escrituras e conhecia
as profecias concernente à vinda do Messias. O que nós encontramos é que muitos que nem sequer leem, param para ler, para examinar e ver as promessas de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Isto realmente é lamentável. E quando eu estou aqui pregando, eu gostaria que todos vocês que me ouvissem agora fossem realmente leitores no espírito da palavra, para comparar essas coisas com a própria promessa de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Falando para pessoas que são conhecedoras da verdade escrita, não só da letra, mas da revelação através do Espírito Santo. Pois a samaritana disse: eu sei que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Então ela era uma mulher de má fama, mas ela tinha tempo para ler a Bíblia e buscar as promessas de Deus. E há verdadeiras mulheres hoje, verdadeiras esposas, que não têm tempo de examinar as Escrituras, homens que não têm tempo de examinar as Escrituras, para conhecer a profecia para o momento que nós estamos vivendo. Quero lembrar, já temos falado nisso, que as promessas e as profecias, elas não se cumprem da maneira que você tem interpretado ou pensado. Elas se cumprem da forma como Deus tem determinado. Então, é aí onde muitos cometem seus erros, porque eles querem provar cientificamente, através do seu conhecimento intelectual, se realmente aquilo é assim ou não. Portanto, é necessário que na leitura da palavra esteja também presente o autor dela, para que quando nós estivéssemos cometendo algum equívoco acerca das Escrituras, nós pudéssemos ter ele para nos advertir e nos trazer de volta para o caminho. Lembra quando o profeta pregava, trazia a abertura da palavra, trazendo selos, e que ele disse 700 ao invés de 7.000 que não se dobraram o joelho no dia de Elias? Vocês que lembram que o profeta citou uma ou duas vezes ou mais vezes, e terminou a mensagem dizendo que era 700. Isto, por si, já tinha gerado perguntas se realmente aquilo que ele havia dito era porque no rapto iria apenas 700 pessoas. Ele disse: não, eu não quis dizer 700, eu quis dizer 7.000. Então, o próprio Deus adverte quando nós cometemos falhas. Se é que estamos trabalhando para Ele e estamos em sua comissão, Deus se encarrega de nos mostrar, nos dirigir, para que possamos falar exatamente de acordo com as Escrituras e na inspiração do Espírito Santo. A inspiração nos leva a compreender perfeitamente aquilo que está escrito. Assim como a inspiração que tomou a Davi, no Salmo 22, ele descreveu o Calvário pela inspiração que veio sobre ele. No Salmo 23, ele fala do ministério pastoral de Jesus, uma inspiração que veio sobre Davi para falar do Salmo 23. E nós cremos que todo e verdadeiro pregador, levantado por Deus, escolhido para ser pregador da palavra de Deus, ele também tem inspiração de Deus para vivificar aquilo que já foi inspirado através dos profetas, dos escribas, dos escritores da Bíblia, e são vindicados diante dos nossos olhos. Quero intitular essa pequena palestra nesta noite aos meus irmãos e dedicar a vocês, meus irmãos, aos meus amigos, às minhas irmãs, colegas, todos que porventura estão me ouvindo, no verdadeiro amor cristão, no verdadeiro amor divino. Eu quero intitular esta palestra Shalom, que quer dizer bom dia, ou novo dia, ou paz seja convosco, e assim por diante, porque as Escrituras que nós vamos ler foi
escolhido para me ler nesta noite está relatando exatamente o momento que nós estamos vivendo. E aquilo que aconteceu no princípio está sujeito ou prometido que aconteceria no final. Falando em Lucas, o capítulo 24, no versículo 1, nós encontramos as escrituras que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ali, nós vemos que foi o primeiro dia da semana, que nós chamamos o domingo. Elas, em verdade, entraram aonde foi colocada a palavra, mas a palavra não estava mais lá. Jesus tinha levantado e estava apenas o lugar aonde ele havia estado. Isso foi as mulheres, no primeiro dia da semana, bem de madrugada. No desenrolar desta história, desta ressurreição, que já havia sido prometida pelo próprio Senhor, ele disse: vocês derrubarão esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Então, ele próprio tinha já advertido, ele tinha mostrado para os seus discípulos, pregado em tipos, cumprindo as Escrituras, como Salmo 16, 9 e 10, falando de que o seu corpo não veria corrupção. Ele fala em João capítulo 2, desse templo que ele ia restaurar, e ele fala em tantas Escrituras que ele ressuscitaria no 3º dia. Então, advertência, ensinamentos de Jesus para o seu povo, aqueles que ele tinha escolhido a dedo e caminhava com ele ao longo daqueles 3 anos e meio, ele tinha advertido de como tudo seria. Agora, embora o próprio Jesus tinha advertido e demonstrado como essas coisas aconteceriam, os próprios homens tinham suas ideias de como seria. E eles estavam com sua mente fechada para compreender pela revelação. E eles estavam tentando compreender através da interpretação humana. E aí onde se comete o equívoco. A Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia se interpreta pelo seu cumprimento. Através do Espírito, nós compreendemos que ela por si se completa e ela se cumpre, e nós apenas podemos perceber o cumprimento das Escrituras. Mas em que quadro, de que lado nós estamos no cumprimento das Escrituras? Porque haverá aqueles que criticam, aqueles que creem, aqueles que admiram, mas existe aqueles que dão um passo adiante, tomam a palavra e aceita aquilo que está sendo dito como a verdade, e suas vidas provam que isto realmente é uma realidade. No versículo 13 do capítulo 24 de São Lucas, isso depois da ressurreição, nós encontramos assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, esses caminhantes que iam para Emaús, eles não eram apóstolos, até onde sabemos, eles eram discípulos, conhecedores dos acontecimentos, eles acompanharam a Jesus, viram os acontecimentos, então eles eram conhecedores de tudo o que havia sucedido. Hoje nós podemos conhecer toda a história como os caminhantes de Emaús. Você pode pegar o livro
a história de minha vida contada pelo profeta. Você pode pegar o Sobrenatural, que são 6 volumes. Você pode pegar os relatos de Billy Paul. Você pode pegar os relatos da irmã Rebeca, do irmão José, do irmão Green e do irmão Ed Biscoe, homens que presenciaram esse grande ministério e aquilo que Deus fez através do ministério. Homens que viram, foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Deus havia cumprido no ministério desse profeta prometido em Malaquias. Então, vamos nos colocar aqui, nós, no dia de hoje, como os caminhantes de Emaús. Eles não eram pessoas ignorantes dos acontecimentos. Então, não era o mundo, não eram as pessoas incrédulas no mundo, mas eram pessoas que haviam testificado, que haviam visto e acompanhado o desenrolar da vindicação desta primeira vinda do Senhor e que eles foram testemunhas oculares. Depois que Jesus se levanta no primeiro dia da semana, qual seria a expectativa desses caminhantes? Qual deveria ser a expectativa desses caminhantes, já que eles tinham sido advertidos do que haveria de acontecer no terceiro dia? Mas eles estavam relatando o fato como derrota, como um caso perdido, como uma história vencida, acabada, porque nós vamos ver na sequência que era isso que eles estavam realmente conversando entre si. Então, eles estavam falando daquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Deveria isso nos causar um interesse maior pelas coisas de Deus? Lembrando de que essa presença de Jesus aqui entre eles já tinha sido profetizada pelo próprio Jesus. Jesus já tinha dito que seria assim. Se você pegar as mensagens do profeta, desde 1947, as primeiras que nós temos, vocês vão ver que o Mombrana sempre apontou para a abertura dos selos, ou a revelação dos selos. E ele chega a dizer, na mensagem, o 7º selo, é a coisa que ele mais desejou na sua vida, foi conhecer esses mistérios. Durante anos, desde o princípio do seu ministério, ele desejou conhecer o que estava ali naquele selo, porque ele sabia que era algo importante para a igreja, de suma importância para a igreja. Aqui, eles que tinham acompanhado, tinham conhecido verdadeiramente, ouvido as profecias, agora Jesus se apresenta no meio deles. Como seria se fosse você que estivesse ao pé da cruz como eles, tivesse acompanhado suas últimas horas de sofrimento, como eles acompanharam, e agora receber de volta, não mais um corpo dilacerado, ferido. Pois o profeta disse, se Jesus voltasse assim, ele não creria nele. Mas eles estavam recebendo agora um corpo novo. Isso quer dizer uma Bíblia nova. Por isso o profeta disse que a Bíblia tornou-se nova, porque ela saiu, ela ressuscitou, porque eles tinham crucificado. Só poderia haver uma ressurreição depois que houvesse uma morte. E como eles tinham crucificado a palavra, e Cristo era a palavra, quando a palavra sai da sepultura, ela aparece agora num corpo novo. Isso quer dizer, uma Bíblia nova que os próprios leitores da Bíblia não conheceram, não perceberam quem ele era. Você quer ver? É a mesma coisa da abertura da palavra.
da revelação dos selos. Os próprios leitores da mensagem e que acompanharam os últimos momentos do profeta, conheceram pela história, quando a palavra se abre, os próprios caminhantes, que eram testemunha de tudo que havia sucedido, não reconhecem, porque esse corpo que levantou, essa palavra que veio após o primeiro dia, ou na manhã do primeiro dia, que é Shalom, ao nascer do sol, foi as mensagens que o profeta pregou, né? Shalom, bom dia, né? Paz seja convosco e assim por diante, Shalom. Então, quando a palavra ela sai, ela é manifestada, uma palavra que tinha sido crucificada. É interessante, irmão, você compreender que antes que ela pudesse ser levantada, ela tinha que ser crucificada. Por isso, para que Jesus pudesse sair, a palavra encarnada, a manifestação do Filho do Homem, tivesse que voltar ou ressuscitar, a palavra ser aberta, eles tinham que crucificá-lo primeiro. Por isso, vocês tinham que entender que o profeta de Deus trouxe uma mensagem intitulada Eu acuso ou indicio esta geração por crucificar a Jesus Cristo. Então nós vemos que tinha que haver, então, uma ressurreição para dar continuidade àquilo que era antes, mas de uma forma nova, de uma forma agora que aqueles caminhantes não iriam reconhecer, porque passou por uma crucificação. Então, assim como ele foi crucificado na primeira vinda, o Filho do Homem foi dilacerado, chicoteado, justamente pelos judeus, leitores da Bíblia, ele também tinha que ser crucificado na sua segunda vinda, para que desse, então, lugar a uma ressurreição. A palavra tornou-se nova. Isso quer dizer, o velho corpo tornou-se um novo corpo. E quando esses caminhantes, crentes, que haviam acompanhado verdadeiramente o desenrolar da história, podemos fazer um parêntese aqui e dizer assim, quem não conhece a história de irmão Branham? Quem não conhece os relatos da vida de William Branham? Onde nasceu, tudo que aconteceu, a sua morte, a perseguição, tudo que aconteceu no seu ministério. Mas nós queremos saber o que esses caminhantes estão vendo agora, após a abertura de toda a palavra. Isso quer dizer, da ressurreição da palavra que foi crucificada, tornando esse Jesus que foi enterrado com um corpo deformado pela perseguição, deformado pelas calúnias, deformado pelas críticas, pela zombaria, e agora ele levanta em um corpo e se apresenta aos seus caminhantes, aos caminhantes de Emaús, que estava voltando justamente para casa ou para a reunião em Emaús com seus amigos e irmãos, estava voltando, tinham acabado de assistir toda aquela tragédia. Era o terceiro dia, como eles relatam, ele morreu na sexta-feira, e era o terceiro dia, o domingo pela manhã, e eles estavam caminhando. Isso quer dizer que tudo aquilo que eles haviam visto eram apenas 2 dias atrás. E mesmo assim, quando essa palavra ela se apresenta para eles, eles deveriam dar boas-vindas. Eles deveriam ter compreendido, eles deveriam ter tido a interpretação correta, quando Jesus disse, derrubareis esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Eles deveriam ter essa interpretação correta, e quando Jesus se apresentasse a eles, eles deveriam ter dito, bem-vindo, Senhor, bem-vindo, se ajoelhado, abraçado, chorado. Mas veja como que eles estavam tão sonolentos pela história, comovidos pela história de tristeza, comovidos pela perseguição do mestre, comovidos pela mensagem, que eles não puderam perceber que tudo que eles haviam esperado,
E tudo aquilo que eles esperavam dele, que era ressuscitar, eles estavam perdendo e passando por alto de suas cabeças, ainda que tinha sido predito, profetizado que seria assim. Por isso, nós vemos, quando o próprio profeta prega a mensagem, eventos modernos, esclarecido por profecia, ele pega exatamente esse texto do qual eu estou falando a vocês aqui nesta noite, de um povo que deveria estar esperando, e não. E vocês notam, e eis que no mesmo dia, ia 2 deles para uma aldeia que ele estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ora, se nós sabemos que ele foi crucificado em Jerusalém, e que havia uma profecia de que ele se levantaria no 3º dia, esses discípulos, ao invés de estar caminhando na direção correta, ele estava distanciando do cumprimento daquela profecia. Porque se eles realmente tivessem percebido que aquilo é verdade, aquela profecia era de Deus e aquilo iria se cumprir, ao invés de estar indo para Emaús, eles tinham que ter ido para Jerusalém e esperar na sepultura, porque havia uma profecia de que ele se levantaria. Mas eles estavam andando ao contrário daquilo que a própria profecia havia dito. Assim como muitos hoje, ao invés de se aproximar do cumprimento das profecias de hoje, eles estão caminhando para mais longe do cumprimento, para mais longe do lugar onde aquilo havia se cumprido. Porque a ressurreição, a esse momento, já era também história e eles não sabiam. Assim como a morte era história, assim como o sofrimento era uma história que já havia passado, agora a ressurreição também já era história. E eles não se deram por conta desse grande acontecimento que era o nascer do sol naquela manhã do 1º dia, onde eles tinham sido advertidos e eles não perceberam que deveriam estar no lugar correto. Então, enquanto eles estavam lembrando da história, lembrando do passado, pregando somente o passado, né? Somente as coisas passadas, então ele, Jesus, o mesmo Jesus, se aproximou e ia com eles. Para alguns que dizem que a unção é uma coisa, a coluna de fogo é outra, e essas coisas, a Bíblia faz questão de dizer: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Ia com eles, mas eles não viam quem estava com eles. Não sabiam quem estava com eles. Mas Jesus disse um dia, reunido com seus discípulos: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estou convosco e estarei em vós. Que promessa maravilhosa. Isso não é para o mundo. Não, isso é para os eleitos. Eles, vós me vereis. Aqui estava esse mesmo Jesus, a palavra nova agora, diante deles, caminhando com eles, embora nós sabemos que os seus corações ardiam. Mas o que adianta o coração arder se você não se dá por conta do que isso, para o que isso está apontando? Então nós vemos que Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Estava como que fechados. Para que o não conhecessem. E ele então se apresentou, mas o que adianta se apresentar para olhos fechados? Pode arder o coração, pode sentir que é uma coisa boa, dizer que é verdade, é maravilhoso, não tenho nada contra isto, é maravilhoso, mas que adiantaria arder só o coração sem reconhecer aquilo que ele queria fazer para eles? Os olhos estavam realmente fechados. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Veja que ali, quando ele se apresentou, a roupagem dele,
a forma como ele se apresentou, ele aparentava como um peregrino, não como um pastor, sacerdote, profeta, Messias. Ele se apresentou como um peregrino. Ele estava camuflado. Assim como Deus tem que se esconder atrás de um véu, aqui ele estava escondido atrás de um véu de peregrino. Por isso, a igreja hoje são os verdadeiros peregrinos que estão carregando esse Cristo que o mundo não pode ver, mas os eleitos verão. Verão através do testemunho desses homens, dessas mulheres, que verdadeiramente não têm aparência a não ser de peregrinos. Eles olharam para a palavra encarnada, depois que ela saiu da sepultura, eles olharam para a palavra viva, a palavra encarnada, e interpretaram como apenas peregrino e caminhante em Jerusalém. É assim que diz as Escrituras. E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? Em outras palavras, qual era a roupagem dele? Como ele tinha se apresentado? A simplicidade de ser como qualquer homem, qualquer pessoa que estava voltando de Jerusalém, era ele. Mas essa máscara, essa forma simples, essa forma humilde, eles não estavam preparados para ver, para entender. Seus olhos não estavam preparados, seus olhos não tinham sido abertos para ver que naquela simplicidade de peregrino estava aquilo que eles mais almejavam, mais desejavam, que era a palavra feito carne, a palavra de novo ali diante de seus olhos. Será que, amados irmãos, que esse acontecimento não quer dizer alguma coisa com o povo hoje, que são seguidores do Messias, seguidores de Cristo, seguidores do profeta, seguidores da mensagem da hora? Será que pela forma, a maneira simples, humilde, em que a palavra está sendo manifestada depois da ressurreição, ora, se pensava que, ao abrir a sepultura, um grande estrondo iria varrer toda a Palestina e o povo todo ia saber que ele tinha ressuscitado. Pelo contrário, os próprios incrédulos que estavam guardando a sepultura de Jesus foram pagos para mentirem, dizendo que o corpo foi roubado e que aquilo não foi uma ressurreição, que é o que nós vemos, o que pode acontecer hoje. Então essa pergunta agora foi feita dos seguidores de Jesus para o próprio Jesus. Em outras palavras, eram os discípulos ou os caminhantes perguntando para o seu próprio mestre: quem é você? É você peregrino? Veja que Jesus não respondeu essa pergunta para eles. Jesus tinha que mostrar para eles e responder essa pergunta através da forma como ele vivia após a ressurreição. Porque quando eles perguntaram: és tu peregrino? Por que Jesus não disse: não, eu sou um sacerdote, eu não sou só um peregrino, eu sou um judeu, ou eu sou um pastor, ou eu sou um profeta? Não, ele quer que as próprias pessoas entendam pelas Escrituras quem ele é. Você só pode entender hoje aquilo que Jesus é e o que está se cumprindo diante do seu povo é através das Escrituras. Não é através de uma interpretação. Jesus não disse para eles: eu sou um peregrino ou não sou um peregrino. Veja como Jesus responde a pergunta. E ele lhes perguntou: quais? Então Jesus não respondeu que ele era um peregrino. Pelo contrário, Jesus perguntou para eles: quais acontecimentos? O que é que está acontecendo? Quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então esses caminhantes sabiam que esse Jesus era profeta, era poderoso,
diante de Deus e de todo o povo. Era poderoso em obras. Eles sabiam minuciosamente tudo o que havia acontecido, mas não tinham olhos abertos para ver o que aconteceu na manhã do primeiro dia. A ressurreição estava diante deles, eles não puderam compreender. Compreendia a história, mas não compreendia o presente. Assim, o Mombrano pregou a mensagem, levantando-o e tirando-o da história. Porque é muito fácil nós olharmos só a história, mas nós queremos ver no andar da história aquilo que ele preordenou para nós nesses últimos dias. E eles começaram então a pregar para a palavra. Esses caminhantes começaram a pregar para a palavra, dizendo que ele era poderoso, que era verdade, que tudo estava certo, era diante de Deus e diante dos homens. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então, esses que não estavam vendo eram pessoas completamente sabedores de todos os acontecimentos. Ele poderia minuciosamente mostrar nascimento, crucificação, tudo. Ele poderia relatar toda a história, mas não podia ver o que estava diante de seus olhos. Nós podemos conhecer toda a história do profeta, toda a história de Jesus, toda a história da Bíblia, mas o que é que está desenvolvendo agora diante dos nossos olhos? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, era no terceiro dia. Era o dia do cumprimento da profecia. Salmo 16, 10. Não verá, o seu corpo não verá corrupção. Então, eles estavam vivendo exatamente no cumprimento das Escrituras, no terceiro dia, falando com o autor da vida, que havia saído da sepultura e não tinha conhecimento de quem ele era. Nós podemos ler a Bíblia e não saber quem é o autor. Por isso, Mombrana foi criticado. Quando alguém disse para ele, Mombrana, ou Brana, você conhece muito da Bíblia. Ele disse, você conhece muito pouco da Bíblia. Ele disse, é verdade. Eu conheço mais do autor do que propriamente do que está escrito. Então, o que adianta conhecer toda a mensagem e conhecer toda a Bíblia e não conhecer o autor? Mombrana nunca se preocupou em conhecer toda a Bíblia, mas o autor dela. Mas como que você conhece o autor? Recebendo-o, reconhecendo-o, tomando em seu coração, aí toda a Bíblia é importante para você. E aqui nós vemos então, esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Por que eles não foram verificar em Jerusalém se era verdade ou não? É porque as más notícias, ou os boatos, correm muito rápido. As coisas, irmão, são faladas e correm tão rápido que é tanta confusão que as pessoas não querem parar para examinar. Você quer ver? Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para vocês. Que um fato como esse, verídico como é, com tantos testemunhos, com tantas verdades envolvidas ali, esses discípulos não tiveram a capacidade de voltar, ir a Jerusalém e ver se o sepulcro realmente estava aberto ou fechado. Eles simplesmente tinham entregado os pontos, estavam voltando para Emaús, tristes, abatidos. Jesus encontrou um povo triste, abatido, porque sem a abertura da palavra, mais é emoção, mais é saltar e gritar, porque a tristeza está dentro do coração, por não vencer o pecado, não vencer o mundo, não vencer a imoralidade, não passa de emoções carnais que não levam as pessoas ao novo nascimento, que é o caso desse caminhante de Emaús, tristes, abatidos, porque eles, ao invés de ir
examinar a sepultura, se ela realmente estava aberta ou não, ele estava caminhando para o lado contrário. Por que eles não foram? Vejam, eles esperavam que era o terceiro dia. Mas de onde ele viria? De onde viria, então, a ressurreição? De onde ele se levantaria? Não era onde ele foi colocado? A palavra foi colocada lá? O Senhor foi colocado ali? Eles deveriam, então, voltar a esse princípio de que ali onde ele foi colocado, ele também seria levantado. E ele diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Então já havia uma notícia que ele havia ressuscitado. Mas mesmo que isso era verdade, esses caminhantes, igual um de hoje, não se param para examinar. Eles vão para Emaús. Eles não param para buscar, para se unir. Por que eles não deram crédito? Por que então, se eles duvidassem dessas mulheres, que eles ficaram maravilhados? É maravilhada a abertura da palavra. É maravilhado todas essas verdades. Mas você tem que comprovar, ir lá e comprovar que isso é assim. E você vê com os seus próprios olhos. Deus mostrar para você que a sepultura está vazia, que a palavra se abriu, que a mensagem tornou nova, que a Bíblia tornou-se nova para nós. O povo está vendo isto porque tira a tristeza e entra a alegria. Eles se alegram, nós vamos ver que isto é verdade. Essa ressurreição é para nos trazer uma alegria eterna, para trazer o gozo da nossa salvação, para nos trazer a certeza da vida eterna. Não encontrar um povo contristado e abatido. E aqui nós encontramos quando eles próprios disseram: olha, tem umas irmãs aí que estão dizendo que ele ressuscitou. Não é o mesmo que acontece hoje? Tem uns irmãos aí pregando que estamos na abertura da palavra, nós estamos no 8º dia, Shalom, ao nascer do sol. Estão dizendo por aí e continua triste, e continua abatido. Nós pensávamos que era assim, nós pensávamos que aconteceria, mas verdadeiramente é o terceiro dia e nada aconteceu. Quantos de meus ouvintes, irmãos, estão pensando a mesma coisa? Pensava abatido e triste. O que eles estão fazendo com a abertura da palavra? Estão admirados, porque é boatos. Disseram que é assim, mas não pararam para examinar, não pararam para buscar se isto era assim. E veja bem, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Uma visão de anjo que disse que ele vive. No monte pôr do sol, lá ele desce com os 7 anjos envolvidos ali. 7 anjos poderosos, 7 mensageiros poderosos, descendo no monte pôr do sol. Aqui essas mulheres dizem que teve visões de anjos dizendo que ele vive. Ele vive. Notamos que quando ele estava nascendo na manjedoura, era também um novo dia para os judeus, o nascer do sol, o filho prometido, vindo na manjedoura. Os anjos também apareceram para os pastores em Belém e anunciaram que havia boas novas, porque o Salvador estava na terra. Então, quando ele volta, na sua segunda vinda, os anjos também declaram, embora dizem que é uma nuvem, mas o profeta diz que eram anjos que envolviam e formavam ali. Ele, no meio daqueles anjos, era Cristo, ali era Jesus, ali está ele com seus olhos, sua cabeleira e assim por diante. São os anjos que anunciaram. Aqui, os anjos anunciaram para esta igreja mulher, essa igreja anunciaram que ele tinha ressuscitado. Os anjos estavam dizendo isso. Ele tinha voltado da sepultura, ele tinha voltado à terra, ele tinha voltado de novo. Elas estavam anunciando, elas tinham tido a experiência e elas estavam anunciando essas boas novas, anunciando essa verdade, anunciando essa palavra gloriosa que deveria causar
no povo de Deus o maior sentimento de alegria ao saber que ele tem voltado. Apocalipse 10, 1 Tessalonicenses 4, o mesmo Senhor desceu do céu. Todo verdadeiro eleito, todo verdadeiro crente deveria regozijar ao saber que ele voltou numa nuvem para cumprir Atos capítulo 1, ele voltou numa nuvem. Ele voltou numa nuvem. Essas mulheres estão dizendo, ele ressuscitou. Nós estivemos lá, nós vimos, os anjos vieram e disseram para nós. O que os anjos disseram? O que os anjos disseram? Ora, nós encontramos aqui no capítulo 24 de Mateus, quando elas falam dos anjos, vejam o que acontece. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestidos resplandecentes. Como foi a vinda no monte pôr do sol? Resplandecente como o sol. Se você olhar, é a luz do tempo da tarde, é a vinda que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, Apocalipse 10, versículo 1 em diante, é justamente o cumprimento das Escrituras. Ele tem voltado para esse propósito, para se dar a conhecer. A quem? Aos seus próprios discípulos. Ele não foi aos romanos, ele não foi a Caifás, ele não foi a Anás, ele não foi a turba religiosa. Ele foi àqueles que lhe esperavam, a quem ele tinha pregado que voltaria, que mais uma vez estaria entre eles e com eles. Vou e volto para vós. Que promessa para a primeira igreja. Vou e volto para vós, voltando na forma do Espírito Santo. E encontramos a promessa dele voltar em Lucas 17:30. Ele voltando mais uma vez, as Escrituras disse isso. Jesus provou que era assim. Lucas 17:30, como foi no dia de Sodoma, será no dia quando o Filho do Homem for revelado. Isso quer dizer, será mostrado, será apresentado para vocês o Filho do Homem, será entregue para vocês. Para quem? Para quem estava estudando, acompanhou as profecias, acompanhou eventos modernos esclarecidos por profecia, coisas que hão de ser, futuro lar, e todas essas mensagens foram advertências de Deus para um povo que havia estudado, buscado. Então ele vem e se apresenta, e esse povo que se apresenta, veja o que ela disse, olha, anjos apareceram. Ele diz assim, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Os anjos vieram e disseram, olha, estava escrito, ele advertiu. Por que teríamos que esperar o irmão Brana voltar? Não. Tudo o que havia de ser dito, ele já advertiu de como isto aconteceria, como daria-se conhecer na vinda dele, do Filho do Homem, presente de Deus, o cumprimento das Escrituras. Os anjos disseram aqui para as mulheres, olha, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembra-te do que o irmão Brana falou quando ele ainda estava aqui entre nós. Lembra-te de como isso iria acontecer, como se cumpriria, como as Escrituras iriam se cumprir. E aqui, esses discípulos estão mencionando essa visão de anjos, que estavam dizendo que ele havia ressuscitado. Então, ele diz assim, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, plural, que dizem que ele vive. Ora, essa é a escritura usada pelo mensageiro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que ver Jesus hoje. Quem sabe em um peregrino como eu, um peregrino como você, irmão, não tem nenhuma aparência. As pessoas irão confundir. Mas converse com um verdadeiro cristão. Ele tem amor, ele tem graça, ele tem misericórdia. Ele tem
no seu histórico, ele tem um testemunho de uma vida rendida aos pés de Cristo. Esses caminhantes disseram, e diz assim, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Era algo secreto. O sétimo selo é um segredo que deve ser revelado. Veja que os próprios discípulos, não foram todos, e alguns dos que estavam conosco. Então, nem todos foram buscar, nem todos foram realmente examinar da maneira que havia sido dito pelos anjos. Os anjos já tinham dito, está escrito que seria dessa maneira. As mulheres disseram, olha, nós vimos os anjos, e realmente nós não vimos ele, mas a sepultura está vazia. O sétimo selo é um segredo. Onde ele está, afinal de contas? O que é o sétimo selo? Lembrando diz que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Portanto, a vinda do Senhor é o sétimo selo. E sabemos que os 7 trovões foram 7 trovões misteriosos. Por que são misteriosos? Porque aqui, alguns daqueles foram ao sepulcro, olha, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Esses discípulos de Emaús tinham ouvido falar pelas irmãs que ele tinha ressuscitado, a visão de anjos, colegas deles de ministério tinham testificado que a sepultura estava vazia e eles estavam indo para Emaús. Você acha que o que esses homens deveriam estar fazendo? Deveriam estar voltando para Jerusalém, como os demais, alguns voltaram, como as mulheres foram ali, para testificar que esta era a verdade. Mas não foram todos que foram lá. Foram um grupo pequeno. Alguns, disse ele, dos que estavam conosco foram ali. Porém, a ele não o viram, porque ele foi buscar Jesus dentre os mortos. E ele não está entre os mortos. Ele está entre os vivos hoje. Os mortos ficaram em Laodiceia. Mortos em delitos e em pecados. Cegos. Eles estão ali. Mas aqueles que estão em Cristo hoje, eles não estão com os mortos. Eles estão com os vivos. Porque o mistério do sétimo selo da vinda do Senhor. Porque sabemos que o sétimo selo é a vinda do Senhor, para revelar todos os mistérios que ainda faltavam para ser revelado, porque ao longo do ministério de Malaquias 4 e Apocalipse 17, tem que se revelar todo o mistério de Deus, mas ele concluiu, a sua última parte foi revelar o quê? O Filho do Homem. Esse Filho do Homem estava velado em um peregrino que não podia ser visto com os olhos naturais, a não ser com os olhos da fé, na revelação, para conhecer que ele estava ali. O Filho do Homem também veio para manifestar a plenitude da palavra. Toda a palavra de Deus caminhou entre nós aqui, em 1963, quando os selos foram abertos. Não foi nada mais, nada menos do que o próprio Cristo descendo aqui, colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar e desvendando esses mistérios. Primeiro, ao 6º selo, o mundo pode conhecer, mas o 7º é somente para o eleito. Só essas eleitas foram ali, só esses eleitos alguns puderam constatar de que realmente ele havia levantado dentre os mortos. É o que nós estamos vendo. E diz aqui na continuidade das Escrituras. E ele lhe disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, as virgens nécias é aquelas que não podem crer em tudo, porque Jesus chamou de nécios esses caminhantes de Emaús, por não crer em tudo que os profetas disseram. Como não crer? Eles haviam dito que criam, estavam esperando que Israel fosse remido ali no 3º dia. Esse crer era um crer que não era de acordo com o espírito da palavra, porque Jesus os repreendeu dizendo, ó nécios e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Em outras palavras, não estava escrito que seria dessa maneira? Aí ele começa a dizer assim, você não leram lá? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Agora eu digo, e começando por a deidade, não é? O futuro lar, coisas que hão de ser, estatura de um homem perfeito, o sinal, tudo que havia sido dito antes dos selos, tudo que ele havia dito, predito que aconteceria, tudo que ele havia falado, tudo estava ali. Eu ouvia, mas agora vejo. Eis quem está aqui, um que é maior do que Salomão. Tudo ele havia profetizado, mostrado, dito como seria. E quando isso se cumpre, nós encontramos os caminhantes de Emaús apenas com os corações ardendo, sem reconhecer o que ele estava fazendo diante de vossos olhos. Leram a Bíblia, leram Moisés, leram os Salmos, leram os profetas, tudo o que eles haviam dito, mas não podiam compreender o cumprimento daquela escritura. Quanto de nós falamos do alarido, da voz de arcanjo e a trombeta de Deus? E, no entanto, se prega o alarido, se prega sobre a trombeta de Deus, essas coisas acontecem diante de nossos olhos e nós não podemos ver que isto é o cumprimento de Lucas 17:30, o mesmo Senhor descendo do céu. Esse Senhor que desce do céu não é outro Jesus, não é outro Deus, é o Elohim que estava com Abraão, descendo entre nós com alarido, agora na sua mão, o livro com o nome dos eleitos para ser recolhido entre todas as nações. Jesus então começa a dizer que tudo que ele tinha cumprido estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Jesus então, depois de tudo isso, diz assim, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já o declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Veja, irmão, a razão de que eles foram abençoados é que, sendo cegos, não entendendo, mas quando a palavra começou a falar com eles, o coração começou a arder, eles não foram contraditórios, eles não foram críticos, eles não foram zombadores do cumprimento da promessa. Ele não criticou esse Jesus aqui, que eles não conheciam. Eles tiveram humildade para ouvir o que Jesus tinha a dizer para eles. Eles pararam para ouvir. Eles não são aqueles que saíram criticando, zombando das profecias para os nossos dias, como a coluna de fogo, como nós estamos vendo aqui, a coluna de fogo e também a nuvem e tudo que Deus tem prometido para os nossos dias. Esses caminhantes tinham um coração que ardia. Ao invés dele se pôr contra esse pregador anônimo, que não citou seu nome, não disse quem ele era, apenas era um peregrino, mas mesmo assim, esses caminhantes não atuaram com o espírito de leveza, de crítica ou de zombaria, e eles convidaram, em outras palavras, venha falar conosco essa noite um pouco mais, fica conosco, é tarde, foi boa a nossa conversa. Não foram aqueles que cortaram a conversa, cortaram a internet, cortaram a maneira que Deus tinha para chegar a você. Eles não cortaram esta ponte, eles não cortaram a amizade com Jesus, ele não cortou a amizade com esses verdadeiros pastores que estão pregando a palavra, como alguns cortaram suas amizades conosco, cortaram a amizade com alguns, os quais não foi o que os caminhantes de Emaús fizeram. Eles gostaram da conversa, porque ele estava citando as escrituras, a Bíblia, a palavra para eles. E quando ele se fez que ia embora, para ver, será que eu sou importante para eles? Será que valeu a pena pregar para eles? Quando ele se fez para ir embora, então eles constrangeram. Em outras palavras, que bom ter te ouvido, irmão. Eu não te conheço, não sei quem você é,
estou te encontrando pela primeira vez, mas tudo que você tem falado é maravilhoso, tem sido bom, embora você nos chamou de nécios, de tardos por não compreender, nos deu uma correção dura, mas eu vi que você conhece as Escrituras, fica conosco, fica mais uma noite, vamos conversar da palavra, faça uma visita para nós, vamos conversar dessas coisas, ver se realmente é assim ou não. Vamos dar oportunidade a Ele nos falar, enquanto às vezes seu coração está ardendo, sabendo que é a pura verdade, ardendo o coração, não deixe Jesus passar de você. Chame Ele então. Agora, não, se fosse Jesus mesmo, eu chamaria. Não, irmão. Você pode estar jogando para fora um peregrino que é apenas peregrino por fora, mas por dentro ele é o Messias. Se eles não levassem para dentro de casa esse que parecia forasteiro e peregrino, ele estava colocando para fora o Messias, mas eles não eram laodiceanos, eles eram crentes que apenas estavam com seus olhos tampados. Eles não eram laodiceanos, laodiceano jogou para fora. Esses aqui colocou ele para dentro, acolheu a palavra ressuscitada, acolheu a palavra viva de novo, após o primeiro dia, ao nascer do sol, Shalom, ainda que era diferente, era novo, era algo novo para eles, mas eles não jogou para fora como os laodiceanos estão fazendo, jogando o filho do homem para fora, discriminando o filho do homem, matando o filho do homem, querendo apagar a luz do filho do homem. Isso é Laodiceia. Isso é o espírito de Laodiceia. Esse caminhante de Emaú disse, não, eu não quero que você fique lá fora. Vem para dentro. Aqui tem luz, nós temos uma lamparina. Vem aqui para dentro. Vamos estar conosco. Foi bom conversar convosco. Fica conosco, porque já se faz tarde. É assim que o verdadeiro eleito faz. Ele acolhe, ele ouve. E ele para examinar, ele para ouvir e ver se isso realmente é de acordo com as Escrituras. Ele não tem orelha de burro, como diz o profeta, orelha grande, só para duvidar, escutar tudo de um lado e do outro. Não, nós não temos orelha de burro, nós somos ovelhas e nós queremos parar para ouvir a palavra. Quando nos ensina, o nosso coração arde. Nós sabemos que é verdade. Os louvores são verdade. A unção que está caindo é verdade. Esses ministros estão falando pela verdade. O povo está saltando como bezerro no cebadouro, porque essa palavra que está sendo transmitida hoje não é para alegrar os dois ciclos da nossa vida, carne e espírito. Essa palavra que está sendo trazida hoje é para a terceira etapa, é a alma, que realmente traz o avivamento em homens e mulheres, vidas transformadas, vidas mudadas completamente. É esse que nós queremos colocar para dentro, como os caminhantes de Emaús. Fica conosco, eles não jogaram para fora, fica conosco. Quem sabe alguém poderia pensar, por que colocar um estranho, um homem que vocês nem sabem quem ele é? Mas o que ele está falando tem sentido, parece real, é verdade. Fica conosco. E olha, que convite maravilhoso. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Quem sabe, irmão, esse convite que você fez para a palavra, para esta abertura, para esta revelação que Deus tem trazido de todo o mistério de Deus, do sétimo selo, da vinda do Senhor, da forma como Ele tem determinado, é você dizendo, fica conosco, entre para estar conosco. Nós queremos um pouco mais, ter um tempo mais com o Senhor. Deixa Laodiceia, deixa a escuridão lá fora, não vá não, fica conosco, nós vamos te acolher aqui. Somos um grupo pequeno, um pequeno grupo, mas nós queremos te ouvir, nós queremos receber o Senhor, nós queremos aprender mais. Então, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Coração ardido, convite para ficar com eles, e o partir do pão, seus olhos se abriram. O que está precisando hoje é que olhos se abram para ver o que Ele está fazendo e o cumprimento da sua palavra aqui diante de nós, o mesmo Cristo caminhando entre nós, como Ele prometeu que faria, o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Então, e disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se, tornaram para Jerusalém. Veja, irmão, que a falta de revelação te leva para longe do lugar aonde ele está. A revelação te traz de volta. Por isso que essa revelação está juntando um povo de norte a sul, de leste a oeste, porque haveria fome nos últimos dias, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aqui nós notamos que enquanto ele estava com seus olhos fechados, ele estava caminhando na direção contrária. Quando os seus olhos são abertos, veja o que acontece. Veja o que acontece. E a Bíblia diz: e quando nos abriu a Escritura, e na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém. E eu digo a você, quando seus olhos forem abertos, corra a um lugar, como eles correram, aonde está reunido a verdadeira semente de Deus, prometido por Deus para esses últimos dias. Não fique, não se prende a nenhum ministério, ao meu ou a de terceiro ou qualquer pessoa no mundo que não tenha verdadeiramente a Escritura conforme ele abriu, revelou, tirou a escama dos olhos. Imediatamente ele deixou aquela arapuca, aquele esconderijo, aquele lugar. Ele não sabia se era de noite ou era de dia. Ele não importava se era longe, se era perto, se tinha que ir de carro, a pé, se tinha que alugar um carro, se vinha de avião, se vinha... Eles não quiseram saber como. Veja o que aconteceu quando seus olhos se abriram. E na mesma hora, não amanhã, não, espera, amanhã eu vou tomar uma decisão, amanhã nós vamos lá ver se é assim mesmo. Não. Quando os olhos se abrem, quando o Espírito Santo abre os seus olhos para compreender as Escrituras, você não fica preso a nenhum sistema feito pelo homem, a nenhuma igreja morna e fria, a nenhum ministério, a nenhum missionário, apóstolo, a nenhum profeta, a ninguém. Quando seus olhos se abrem, você corre imediatamente. Sabe para onde? Para mais perto de onde ele está. Aqui nós vemos aqui, ó. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11. Acharam congregado quem? Quem tinha verdadeiramente a resposta agora daquilo que eles não tinham. Foi Jesus abriu os olhos, ele se agregou aos apóstolos. Eram apenas 11, mas eram 11 que estavam reunidos, não para discutir, não para brigar, não para desentender, não para polêmica, não. Ali não levantou um Pedro para trazer a desunião dos demais 10. Ali não levantou um Filipe ou um João com uma mensagem para dilacerar, para separar. Aqueles que estavam reunidos estavam atraindo agora homens que tinham também os seus olhos abertos. A reunião que funciona, a reunião que traz benefício é aquela reunião de olhos abertos, no qual Deus tem aberto os olhos para compreender as Escrituras. E a Bíblia diz, e tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Que reunião maravilhosa. Qual era a notícia? Qual era a pregação que eles tinham ali agora? Cada um que chegava, que tinha ouvido a Maria, ouvido fulano, ouvido outro, cada um se reunindo num lugar, porque a revelação tinha vindo, o lugar agora era Jerusalém, eram os apóstolos, cada um que chegava, qual era a mensagem que ele tinha? Ele veio, não veio, será que é ele, será que é não ele? Antes era assim, olha, disseram que levantou, ou que não é, visão de anjo, cada um dizendo uma coisa, mas quando eles viram, qual é a mensagem deles? Verdadeiramente ele tem ressuscitado. Verdadeiramente a palavra tem sido aberta. Verdadeiramente nós temos visto, mais uma vez, o mesmo ontem se fazendo presente hoje. E a Bíblia diz, veja, quando eles reuniram, os quais diziam, ressuscitou
verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém. Apareceu a um homem, a Simão. Apareceu a um homem. Então veja, irmão, o que era a mensagem da abertura da palavra? A mensagem do nascer do sol. A mensagem Shalom, o que era? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Qual é a mensagem nossa hoje? Ele ressuscitou. Ele está caminhando entre nós. Ele tem vindo. Aquele que subiu também tem descido. Tem se mostrado, cumprindo as Escrituras, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aí cada um tem a mesma mensagem. A mensagem de cada um era: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Todos alegres, todos felizes, todos dando testemunho, ele ressuscitou. É uma bênção. Olha, você encontra um pastor que seus olhos foram abertos, olha, graças a Deus. Agora eu vi, agora entendi. Um pastor me ligou essa semana e disse: pastor, graças a Deus, eu tinha sido incrédulo, eu não conhecia, eu não sabia, eu cheguei a rejeitar tudo, mas agora ouvindo o que vocês estão pregando, eu entendi. A minha igreja mudou agora, essa semana, viajando, esse obreiro me ligou dizendo: eu vi, eu tinha condenado, eu tinha me separado de você, eu não podia entender, mas meus olhos abriram. E agora, qual é a mensagem? Trazer para o povo. Qual é a mensagem que nós trazemos para o povo hoje? Ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo. É a nossa pregação hoje. Ele está vivo, ele ressuscitou. Estamos dando prova, não só de um ou dois, não. É Belo Horizonte, é Goiás, é Minas Gerais, é Santa Catarina, é Rio Grande do Sul, é cada um agora, aonde nós vamos, encontramos o povo da ressurreição, só temos uma mensagem: ele ressuscitou. Glória a Deus por isso, ele ressuscitou. Agora, isso não é apenas para contar. Enquanto eles estavam ali, sabe o que aconteceu? E falando ele destas coisas, quais coisas? Falando da abertura da palavra, falando da ressurreição. Ele não estava falando de história mais. É o terceiro dia, ele prometeu, mas ele foi ferido, ele fez isto, ele esteve na África, esteve na Índia, todo mundo contando a história, fazendo grandes sermões, muito bonito, com histórias maravilhosas, mas eles não estavam mais falando, a mensagem deles agora não era a mensagem de sábado, não era a mensagem de sexta, não. A mensagem deles agora era a mensagem de ressurreição. Ali está escrito: e falando ele destas coisas, o que aconteceu? O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Em outras palavras, Shalom, paz. Quando é que ele vem? Ou quando é que ele se manifesta? É quando você estiver falando da mensagem da hora. A mensagem da hora agora é o sétimo selo, é a abertura de toda a palavra, é a vindicação dessas promessas. Essa é a mensagem do povo de Deus, é a mensagem da hora. Quando estamos falando isso, então nós podemos ouvir a sua voz dizendo: Shalom, paz seja convosco, não perturbeis os vossos corações. Não estáis tristes mais. Vossos hinos agora são hinos de alegria, porque eu estou vivo, eu ressuscitei, eu estou aqui para trazer paz para vocês. Disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Irmãos, deixe-me dizer aqui em 2 minutos essas coisas. Estava esperando, as mulheres tinham falado, tinha aparecido para Simão, todas essas coisas eram vindicadas, e quando ele vem, ainda era um fantasma. Não é a mesma coisa hoje? Jesus prometeu que voltaria na sua segunda vinda, acontece no pôr do sol, segundo as Escrituras, como nós já citamos e temos citado as Escrituras, que ele voltaria e seria com uma nuvem de glória, Lucas 21, Atos capítulo 1, aconteceria
1 Tessalonicenses 4, Apocalipse 10, tudo exatamente, tudo aqui. Simão tinha visto, as mulheres tinham testificado dos anjos, o discípulo de Emaús tinha visto ele partir o pão. Agora, o próprio Jesus, de novo, aparece para o seu próprio povo, mas o que acontece? Ao invés desse povo amar e abraçá-lo e recebê-lo, o que causa no povo quando ele aparece? Alegria? Não, olha o que acontece. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Muitas pessoas estão pensando que são espíritos, estão pensando que são uma unção apenas, estão pensando que seja uma coisinha de nuvem aqui e ali. É a mesma coisa, estão pensando, continue pensando isso. Mas nós sabemos o que isto realmente é. E quando eles estavam com esses pensamentos e atemorizados, estavam pensando. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que vocês estão perturbados quando pregamos a vinda, o 7º selo, a abertura da palavra? Por quê? O que você é? É noiva ou não é noiva? É nécios ou é prudente? Porque quando Jesus encontra um povo que deveria estar esperando, estão atemorizados. Por que estáis perturbados? Não é assim, irmão, que você ficou antes de tomar o conhecimento pleno? Perturbado, não dorme, preocupado, será que é verdade? Será que não é? Será que o Momaia realmente está no mundo? Está no ismo? Será que o pastor fulano também está caído? Será? Aonde? Perturbado, isso e aquilo. Mas olha, mas está escrito, eu já vi falar assim, está escrito daquela maneira, o pastor fulano, o pastor ciclano também tem pregado assim. Por que estás perturbado? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Olha, por que vocês estão perturbados com a nuvem? Por que estão perturbados se vocês estão pregando que ele deve vir? Por que estão perturbados quando ele se apresenta ali no Monte Pôr do Sol, como se apresentou lá no passado? Ele se apresentou: vede minhas mãos e meus pés. O que ele está dizendo com isso? Por que estáis perturbados? Vê se não é eu. Aí o profeta diz: olha, vê se não é ele. Dê a mensagem ao nascer do sol. Olha os olhos dele, a barba. Olha o bigode. Olha o cabelo dele. Por que estáis perturbados? Por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Vede que sou eu mesmo. Eu sou Elohim, o Todo-Poderoso. Eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria. Então tem um período ainda que a alegria, irmão, com a ressurreição, com a abertura da palavra, tem um momento que a própria alegria vai tomar o lugar da palavra. A alegria vai falar mais alto, cântico, louvor, dança. É verdade, uma coisa maravilhosa, coisa abençoada, alegria, mas vai chegar mesmo depois da abertura da palavra, mesmo depois da ressurreição da palavra, a palavra tornando-se nova. Veja, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo eles ainda. Em outras palavras, eles não podiam ver verdadeiramente o que estava acontecendo. Aí prega de uma maneira, prega de outra, e pessoas saem para um lado, saem para outro, faz camiseta, e explode para um lado, explode para outro, não sabe para onde está indo. Alegria demais, alegre demais. É camiseta, Jesus já veio, ou ele veio, e todo esse tipo de coisa, é muita alegria, mas ainda não está crendo como deveria crer. Jesus repreende a alegria que eles estavam tendo, olha, ainda por causa da alegria e estando maravilhado, o povo estava maravilhado. Não tem coisa maior
Não tem coisa mais importante, maravilhosa, do que a abertura da palavra. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa é a abertura da palavra. Agora, o que está causando hoje? Muito cântico, muito fervor, muita alegria, e essa muita alegria, ele próprio está passando despercebido da sua verdadeira função, que deveria estar acontecendo no nosso meio, está passando despercebido. Quando eles estão ali, veja, irmão, eles nem se preocuparam em dar boas-vindas para Jesus. A presença dele trouxe tanta alegria, trouxe tanto prazer, trouxe tanta emoção, trouxe tanta coisa boa, que eles não perguntou: Senhor, o Senhor precisa de alguma coisa? O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor precisa agora de nós? Não, eles não perguntaram. Eles queriam só festa. Eles queriam só alegria. Só alegria e só alegria. Eles não pararam para perguntar: Senhor, precisa de alguma coisa? Aí ele próprio teve que parar a alegria, parar toda aquela alegria e dizer assim: tens aqui alguma coisa que comer? Em outras palavras, olha, vocês têm muita alegria, mas nós precisamos comer, não é só alegria. Nós temos que comer também. É a palavra, comer do pão, beber do vinho. Nós precisamos também da palavra, não é somente alegria. Esqueceram de algo muito importante, que era a ministração do pão para matar também a fome, já que a alegria só não mata a fome do povo. O que mata a fome do povo é o partir do pão, que é o que Jesus fez lá no caminho de Emaús, naquela tenda, naquele lugar onde estavam os caminhantes. Ele partiu o pão para eles, e isso foi o que abriu os olhos. Agora ali, então, ele pediu que queria comer. Por quê? Mesmo com tanta alegria, o povo ainda estava com fome. Tinha de sobra a alegria, mas estava faltando o pão. E eles precisavam de pão, e ali estava a própria palavra instruindo eles que não é só alegria, tem também que alimentar o povo também estava com fome. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, depois de comer o pão, depois de comer o alimento, a palavra, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Este é o cumprimento das Escrituras e o que causa a ressurreição, o que causa a palavra sendo manifestada ao sair do anonimato. Estava fechada numa sepultura. Deus tira. O que ela causou? Toda essa atemorização, toda essa movimentação da alegria, tudo é por motivo da palavra que saiu da sepultura. Mas ela tem que ser canalizada, ordenada, porque tudo tem que ser no passo determinado por Deus. E isso não foi mais para o povo lá fora, não foi para os incrédulos, não foi para os 7.000 que ficaram lá. Era para um povo que continuou na abertura da sepultura, quando a palavra saiu para fora, na abertura da palavra, para que nós pudéssemos continuar o que ele estaria fazendo aqui entre nós nesses últimos dias. Eu desejo que Deus os abençoe. No próximo terça-feira, se o Senhor permitir, vamos falar desses assuntos para o dia de hoje, mostrar onde devemos estar. Nós queremos envolver inteiramente na palavra. Não temos tempo para envolver com conversas, com mexericos. Não queremos envolver com outra coisa a não ser com a verdadeira palavra de Deus e aquilo que nos prepara para o rapto, a hora em que nós estamos vivendo. Desejo que Deus vos abençoe e espero que o Senhor Jesus tenha mais uma vez acrescentado à sua fé, através dessa palavra, um crescimento espiritual, porque eu sei que Deus é capaz de cumprir, Deus é capaz
alimentar as vossas almas com esse pão. Amém? Deus vos abençoe. Acho que temos uns irmãos que nos acompanharam. Nós gostaríamos de comunicar a nossa audiência, porque eu creio que isso é importante, não é? Comunicar a nossa audiência. Ali nós vemos. Eu vou chegar um pouquinho para o canto aí para que possa aparecer o nome dos nossos participantes. Estou muito feliz com o número de pessoas, irmãos, que realmente têm nos acompanhado. Estou maravilhado. Eu creio que vocês estão indo aos 11, ao lugar onde há alegria, onde há o cumprimento da palavra, e isto é maravilhoso. Eu espero que nesse próximo domingo nós vamos ter a ceia aqui em Curitiba. Eu espero que a nossa igreja esteja recebendo pessoas de muitos lugares, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, interior do Paraná. Nós vamos estar recebendo pessoas de muitos lugares para estar em comunhão conosco, nesse tempo de ressurreição, onde Jesus Cristo está caminhando entre o seu povo mais uma vez. O irmão Claudemir, de Assis Chateaubriand, ao falar seus nomes, vocês recebam um Deus abençoe, mesmo que eu não fale, receba um Deus abençoe para cada nome que eu citar aqui nessa noite. Então, irmão Claudemir, Assis Chateaubriand, irmão Edson e família, Assis Chateaubriand, irmão Guedes e família em Cascavel, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, irmã Gleci e família em Colombo, de Curitiba, irmão Edson, irmão Ismael e família, irmão Elber e Josiane, também de Curitiba, irmão Gerson, irmã Rosa, irmã Gabriela, Curitiba, irmã Margarida, Curitiba, irmã Regiane, Curitiba, irmão Silva e família, Foz do Iguaçu, irmã Guiomar, irmã Maria em Guaíra, irmão José Guiar e família em Jataizinho, irmão Marcos e família em Jataizinho, irmã Rosângela em Maringá, irmão Arivaldo em Ouro Verde do Oeste, irmão Paulo Castilho e família em Pinhais, de São José dos Pinhais, irmã Sueli Maia em Pinhais, de São José dos Pinhais, irmão Elismar e família, irmão Joglair e irmã Tereza, irmã Marta Maia, irmão Misael e família, irmão Paulo e irmã Daiane, irmão Pedro, irmão Inês e irmão Mateus, irmã Ruth e família, irmão Samuel, irmã Franciele, irmã Cleide, irmão Sebastião, Christian, Marcelo, e também irmão Bruno e Emanuel, tudo de São José dos Pinhais. Temos também irmão Sandro e família de Vera Cruz do Oeste, irmão Gentil Guilherme de Caieiras, irmão Rubens e família de Campinas, irmão Aparecido e família de Cosmópolis, irmão Zenilton e irmã Marta de Cosmópolis, foi aquele jovem que nós falamos do seu testemunho da queda da moto. Estamos orando por eles, que Deus abençoe eles. Eu creio que Deus tem uma bênção maior na vida desses irmãos. Irmão Enes e família em Mogi das Cruzes, irmão Aquiles, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Eliseu e família em Mussum, irmão José e irmã Francisca também em Mussum, a irmã Ada em Novo Hamburgo, irmã Rosane em Novo Hamburgo, a irmã Ellen em São Leopoldo, a irmã Margareta em São Leopoldo, a irmã Idalete em Blumenau, irmão João Gomes em Camboriú, irmão Adão e família em Criciúma, pastor Samuel Roldão em Criciúma, nosso amigo pregador também da abertura da palavra, né? Ali em Criciúma, o irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria, irmã Franciela em Itajaí, irmão Antônio Barabas no Turvo, irmã Esther em Belo Horizonte, irmão Gilson Menezes em Cristina. Tivemos de Toledo, nós não temos irmãos hoje por causa do culto que eles têm no mesmo horário, a reunião de oração ali em Toledo. Também tivemos a irmã Elizabeth de Igarapé, Minas Gerais, irmão Elifas e a irmã Mônica em Macaé, a irmã Emily está em Montevidéu, ela é filha de irmão Leonel, da irmã Luci, inclusive a irmã Luci, irmã, está aqui na igreja esperando para falar contigo. Você está aí em Montevidéu, Deus te abençoe, estamos orando pelo sucesso do seu trabalho aí em Montevidéu, ao lado do pastor Carlos Vilar,
Deus vai te abençoar, é um homem de Deus, um ministério abençoado, e você estando aí com o pastor, com certeza Deus vai acrescentar a sua fé e abençoar a sua vida. A irmã Derzina, Gabriela e Tereza em Belo Horizonte, a irmã Diva e a irmã Rosângela também em São José dos Pinhais, irmão Miguel Munhac, também aqui em Curitiba. Meu agradecimento a todos vocês, Deus vos abençoe. Amanhã teremos a reunião aqui em Curitiba a partir das 19h30, vocês são nossos convidados. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Receba em nome de Jesus Cristo um abraço fraternal a todos vocês, aos companheiros pregadores e a todos que me assistiram nessa noite. O nosso abraço, Deus te abençoe.